Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje o quinto domingo da Páscoa, domingo conhecido como Domingo do Bom Pastor. O evangelho que vamos meditar encontra-se em João capítulo 10, versículos 27 a 30. Antes de começarmos a reflexão deste evangelho, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscrevesse e que também compartilhasse, curtisse, comentasse, para que a palavra de Deus chegasse ao maior número de pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna. Elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta quarta semana do tempo comum, deste domingo, quarto domingo da Páscoa, o domingo dedicado ao Bom Pastor, e hoje igualmente celebramos o pastoreio das mães, estas mulheres heroínas que também na sua missão exercem a função de pastor, de cuidar, de proteger, de ir à frente para conduzir ao bom caminho. Precisamos fazer com que nossas ovelhas não apenas ouçam a nossa voz, é a recomendação do Evangelho de hoje, mas que, além de tudo, se sintam identificadas, reconhecidas com a nossa voz, reconhecidas com a voz daquele que não só conhece, mas que tem a missão de proteger. Um dos grandes desafios que nós, igreja, hoje encontramos é fazer com que as pessoas se identifiquem com a sua voz, com a voz dos seus pastores. É uma relação de reciprocidade. As ovelhas escutam a voz do pastor, e escutar aqui é obedecer. O pastor, por sua vez, conhece suas ovelhas uma por uma e as chama pelo nome. Ele sabe quem aderiu ao seu projeto e quem o hostiliza. Aos que seguem, Jesus, o bom pastor, dará a vida eterna, ou seja, a vida definitiva, a vida que está em Deus, que no Evangelho de João é caracterizada pelo dom do Espírito Santo. A vida eterna já está dentro de nós. Nós já possuímos a vida eterna. É como a árvore na semente e o dia na aurora. Por isso Jesus disse no presente, não no futuro: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, de fato, diz, não no futuro, nem no passado, mas no presente: eu lhes dou a vida eterna, porque é Ele mesmo a vida eterna, e é Ele estar no meio de nós. Assim, amados e queridos irmãos, os discípulos de Jesus escutam a sua voz e o seguem, ou seja, aderem a Ele não com palavras, mas com atos, com atitudes. O texto nos diz que a promessa para os fiéis seguidores de Jesus, observadores da sua palavra, cumpridores da sua palavra, tem como consequência a vida definitiva e, ao mesmo tempo, a certeza de que Deus não nos abandona à própria sorte. É preciso
ter presente sempre a necessidade de escutar a voz do Mestre e seguir seus passos. Na sociedade moderna, nós vivemos em um clima de anonimato, do individualismo e da massificação. Sentimos-nos amados e acolhidos pelo bom pastor, que acolhe e dá a vida por suas ovelhas, pelos seus. Jesus é o Cordeiro Pastor, que vem propor novas relações entre os seres humanos. Cristo nos lembra que a sua lógica, a lógica que ele tem e propõe para nós, é a lógica da doação, não da exploração, do serviço, não do poder, do sacrificar-se pelos outros e não sacrificar os outros a si. A relação de Jesus com as pessoas, com as suas ovelhas, o bom pastor com as suas ovelhas, está fundamentada na confiança e não na troca de favores, ou não na manipulação de pessoas em benefício próprio. A fé não é o resultado de raciocínio ou de uma série de silogismos. Para entender Cristo e aproximar-se de seu mistério, é necessário pertencer a seu rebanho e ouvir a sua voz. Assim, amados e queridos irmãos, nós somos chamados a ser fiéis à palavra da voz do pastor. Nós não somos a voz, o mais que isso, não somos o conteúdo da voz, mas somos aquele que fazemos repercutir a sua voz. Ouvir a sua voz significa que outros já ouviram vozes. Ouvir Jesus não é apenas para aumentar o conhecimento dele, mas para segui-lo. Esta é a meta do ouvi-lo, do escutá-lo. A atividade do pastor consiste em chamar, conduzir para fora e caminhar à sua frente. A relação de pastor com as ovelhas é uma relação pessoal. Conhece-as pelo nome e elas lhe conhecem a sua voz. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Tudo isso nos faz lembrar ou ter uma certeza de que todos temos um valor particular aos olhos do Senhor. Não se trata de mero conhecimento intelectual, mas de uma relação pessoal, profunda, um conhecimento do coração, próprio de quem ama e é amado. O bom pastor é a única voz que nós podemos ouvir. Que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos faça verdadeiramente ouvir a sua palavra. E nesse dia dedicado às mães, que Deus conceda, pela sua generosidade, pela sua graça e proteção, a bênção a todas as mães vivas, que Deus conceda a sua graça e bênção, que Deus proteja de todos os males. Você hoje que reza pela sua mãe, coloque-se numa atitude de gratidão a Deus por ter dado esta mãe, não aquela que você queria, mas aquela que você tem. A mãe que nós temos não é a mãe que nós pedimos, mas é a mãe que Deus nos concedeu. E sendo uma concessão de Deus, uma dádiva de Deus, a nós cabe a Deus agradecer e a nossa mãe testemunhar com amor, com acolhida, com compreensão, com cuidado, zelo e proteção. E aquelas que já partiram, que Deus recompense na sua infinita misericórdia, pelo bem que elas fizeram, pelo bem que elas demonstraram na sua vida enquanto peregrinaram nesta terra. Igualmente rezamos pelas mães que, na sua missão, no seu compromisso, não honraram, não tiveram oportunidade de honrar
a sua missão de ser mãe. Que Deus perdoe as suas faltas. Que Deus conceda-lhes a paz e a graça da conversão, do arrependimento pelos males que às vezes causou aos seus filhos, que Deus lhe concedeu a graça de gerar. Que Deus abençoe, guarde e proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todas as mães neste dia um feliz e abençoado Dia da Mãe. Viva todas as mães e viva a mãe de todas as mães, a Virgem Maria, a mãe de Jesus e nossa também. Amém.